Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Tá Fácil Não. Sou o professor Fernando Stuck e estamos aqui hoje para falar mais de coronavírus. Essa semana é especialmente falando sobre infecções, tanto na parte de emiologia como na parte de videoaulas. A gente vai especificar bastante para vocês tudo o que está acontecendo passo a passo do coronavírus, né, das infecções, como que isso pode acontecer, as realidades. Eu já fiz o meu primeiro vídeo sobre coronavírus, que é tudo que vocês precisam saber, tá aqui no cardzinho. Só você clicar e assistir esse primeiro vídeo. Serão séries de vídeos para que vocês entendam a história desse vírus e entender melhor como que isso está acontecendo, tá? Então, eu vou tentar deixar bem didático e bem fácil para que vocês entendam toda a classificação, da onde que ele vem e até mesmo as questões de vestibulares, o quanto que nos últimos anos os vestibulares têm cobrado os vírus também. Vou fazer questões, vou mostrar para vocês isso. Então, valorize esse material, é um material de alta qualidade, gratuito, para você usar para você, para tua família, até para sua própria informação, não só para vestibulares, mas para sua própria informação. Passa isso para todo mundo, para os grupos de WhatsApp, Instagram, para o máximo possível de pessoas que vocês puderem, beleza? Deixa o teu like, compartilha, por favor, antes de você assistir esse vídeo, pausa o vídeo, deixa teu like, compartilha e me segue nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram, para eu poder crescer e ficar mais forte dentro das mídias, dentro do YouTube também. O meu canal tá passando por um pouquinho de dificuldade, vamos dizer assim, e eu tentando aí todo momento mostrar um pouco desse trabalho, beleza? Muito obrigado. Então, uma boa informação e uma boa aula para vocês. Nas aulas não vai ter a minha webcam, não vai estar mostrando a minha face, não estará no vídeo, estará só a minha voz e as informações para vocês. Para não ficar vídeos muito compridos, eu vou dividi-los em pequenos vídeos, né, mais ou menos aí 10 minutos, uma média de 10 minutos, para não ficar tão massacrante, tão chato para vocês, beleza? Tudo de bom e vamos nessa! Então vamos lá, rapaziada, começando então o nosso pequeno curso sobre coronavírus, né? Esse curso que eu dediquei a construir para os meus alunos e também estou passando aqui no canal do YouTube para que vocês possam ficar informados do que está acontecendo de uma maneira bem feita, organizada, beleza? Então vamos lá. Será realmente que o coronavírus ele vai ser uma nova pandemia, ou ele já é uma nova pandemia? Essas são perguntas que muitas pessoas estão me fazendo, né, para entender melhor. O que é uma pandemia? A pandemia, ela é quando a doença ela se espalha para muitos continentes. E além dela se espalhar, ela causa diversos problemas, até mesmo a morte de pessoas. Essa semana eu coloquei, na segunda-feira, no Gameologia, o Plague Inc., um jogo onde eu mostrei o desenvolvimento dos Streptococcus, que são bactérias. E também, Cocada! Como sempre, né, pessoal? A participação especial do Cocada. E eu mostrei o quanto que as bactérias se espalham rapidamente. E eu disse lá naquele vídeo que esses micro-organismos, eles são muito inteligentes. Por que eu falo isso? Porque eles se espalham muito rapidamente, né? Tem uma capacidade incrível de se espalhar com animais, vento, água e assim por diante. E aí a hora que você percebe, já é tarde, porque muitas pessoas já estão com a doença. E aí até tentar conseguir achar a cura, a vacina, aí muitas pessoas vão morrendo nesse meio de caminho, né? Então, idosos, crianças, né, até mesmo adultos saudáveis acabam por ter esses problemas. Lembrando que toda vez que você tem uma pandemia e doenças extremamente graves, você não está mexendo só com a saúde, você tá mexendo com a macroeconomia geral. A Bolsa de Valores, por exemplo, nesses últimos dias, teve uma queda extremamente alta. Isso mexe com a economia mundial, porque imagina só o perigo que isso tudo não pode ocasionar. Porque uma pessoa que está doente é uma pessoa que não consegue trabalhar, é uma pessoa que não consegue estudar,
aumenta o caso de pessoas em hospitais, então o investimento tem que aumentar muito, né? Fora os riscos e até fechamentos de fronteiras que tem que ter. A China, por exemplo, fechou as suas fronteiras. Então imagina o quanto que isso não vai mexer na economia mundial. Então você que hoje trabalha com bolsa de valores, você percebeu que nessas últimas 2 semanas teve queda de praticamente todos os grupos de empresas na bolsa. Por quê? Porque a China influencia demais na economia mundial. Então imagina o quanto que o coronavírus hoje não está alterando essa significância comercial. É isso que eu quero dizer para vocês. Então a gente não está trabalhando só com a doença em si. Nós estamos também trabalhando aqui com outros fatores. Reparem que é uma coisa muito séria. Então vamos começar aqui a falar um pouquinho mais sobre, né, o que esse coronavírus representa para a gente. Estrutura básica e origem. Vamos falar um pouquinho da estrutura do coronavírus. Ele é chamado de coronavírus porque, como vocês podem perceber, ele possui um grupo de proteína extremamente específica que parece uma coroa. Daí o nome vem coronavírus, tá? O nome, na verdade, essa cepa principal, como eu digo cepa porque o coronavírus não é de agora, ele é antigo. Essa cepa aqui que nós estamos trabalhando agora, essa doença, é a 2019 nCoV, tá? Aqui, como vocês podem perceber, né, com esse nome aqui, ó. Então essa cepa tem esse nome aqui, tá bom? Esse é o tipo de cepa do coronavírus, tá? CoV é de coronavírus, tá? São as iniciais. Como vocês podem ver na imagem, existe toda uma estrutura de RNA dentro da sua formação. Ele é um vírus de RNA, tá? Então, ao entrar na célula, ele utiliza de enzimas para se multiplicar. Ele possui um envelope de proteína, chamada proteína E, muito forte de ação. E essas proteínas garantem uma infecção altamente específica, principalmente no glicocálix das membranas da célula. Nós chamamos esses grupos de envelopados. É um grupo de vírus envelopado, então ele é muito, muito agressivo, tá? Na invasão dele. E é um grupo mutado, é um grupo que, como eu tinha dito, ele é antigo, então ele é um grupo mutado. Então essas mutações nas proteínas e no RNA estão causando um novo grupo de doença, que até então o coronavírus era mais conhecido como um vírus de resfriado, e agora ele está sendo considerado um vírus extremamente agressivo e até mortal, né? Aqui nós temos aqui uma imagem que eu peguei da G1, atualizada em 27/1, né, agora em janeiro. A família dele, né, detectada na década de 60, reparem, é de 1960, tá, pessoal? Volto a dizer, ele não é de agora. Tem 7 integrantes, o mais conhecido é o MERS e o SARS, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esses grupos de doenças que estão envolvidas aí, tanto na China quanto no Oriente Médio. O primeiro alerta foi dessa doença nova na cidade de Wuhan, na China, no mercado municipal deles lá. Surgimento, 31 de dezembro de 2019. Todo mundo acha que foi uma doença em 2020, mas ela começou em 2019. O vetor ainda é uma grande discussão, se é o peixe, se é os crustáceos, se são as cobras ou os morcegos, né? Então, existe aí uma grande discussão para saber qual é o principal vetor dessa doença. Uma coisa é fato, ela é uma zoonose, então ela é passada de animal para humano. Não se sabe também como, seja alimento, contato direto, leite, porque às vezes o mamífero, até mesmo mamíferos podem passar. Então, não se sabe da onde que realmente veio essa doença, mas estão cogitando principalmente as cobras. E a primeira vítima foi um homem chinês de 61 anos que veio a ter a doença e acabou disseminando. Tem casos na China, tem um caso muito específico de uma paciente que conseguiu, que chegou ao hospital com uma idade muito baixa e ela transferiu a doença para 14 pessoas do hospital. Esses são casos mais raros de acontecer, mas aconteceu por espirro, tosse, coriza, contato. Às vezes o médico entra em contato com o paciente, ele nem imagina que é uma doença tão grave, e aí
Infelizmente, esse paciente vai para casa, passa para outra pessoa, que vai para a escola. É o que eu digo, né, pessoal? Acaba espalhando muito facilmente a doença, né? Isso é muito, muito sério, muito perigoso, né? Agora, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre o histórico do coronavírus. Muita gente não sabe o histórico desse vírus, né? 1960, zoonoses virais leves, tá? Então, resfriados, pequenas gripes. Normalmente a gripe ela é muito específica ao influenza, que é o da H1N1 aí, né, que a gente conhece muito bem, tá? Que foi o da gripe espanhola, gripe de Hong Kong, né? Então, o coronavírus ele não é associado a gripes intensas, ele era associado mais a resfriados, tá? Que é o alfa coronavírus, tem o beta também, tem o 22.9E, o NL63, o beta, o OC43 e o HQ1U. Perdão. Esses números e nomes são cepas virais, tá, pessoal? Toda vez que o vírus entrou no micro-organismo, ele se alterou e passou para o ser humano. Então, cada cepa nova é um número desse, é uma sigla nova, são as cepas que foram construídas, tá? Em 2002, nós tivemos o início da SARS, Síndrome Aguda Respiratória Severa, tá? A cepa dela é a SARS-CoV, que é o coronavírus. Então é o coronavírus SARS, que na China, aconteceu na China, ele foi onde começou, pela ingestão de mamíferos da região, entre morcegos e alguns marsupiais. E depois mais 12 países da América do Norte, do Sul, Europa, Ásia foram infectados, com mais de 8 mil pessoas, né, causando aí mais de 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser controlada em 2003. Então, foi sim considerada uma epidemia global e uma pandemia, a SARS, tá, pessoal? Então, a SARS teve muita semelhança com o que nós estamos tendo agora com o coronavírus. E nós não temos mais casos específicos de SARS confirmados. É uma doença que está bem controlada, e eu acredito que também a cepa nCoV vai ser bem controlada agora. Em 2012 a gente teve uma nova cepa, a MERS-CoV. MERS porque ela é específica da Arábia Saudita e Oriente Médio. Ela foi uma síndrome chamada Síndrome Aguda do Oriente Médio, que foi desenvolvida pelos camelos e dromedários. Isso não se sabe se veio da carne ou do leite, tá? As pessoas têm muito contato também lá com esses animais. Volto a dizer, zoonose é um perigo, que são doenças que vêm de animais, de um geral, para seres humanos, tá? Eu coloquei alguns aqui, são principais, como a cobra, morcego, mamíferos, de modo geral, dromedários e camelos e o peixe, né? Em 2019, uma nova cepa, que é a que nós estamos trabalhando agora, começou na China e já está se espalhando para vários países em pouco tempo. Bom, pessoal, esse vídeo eu paro por aqui hoje. Ele vai continuar essa primeira parte do histórico de coronavírus. Eu tenho muito para falar com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixa no comentário o que você está achando disso tudo. Se você já sabia desse conteúdo, se não sabia, se quer discutir alguma pergunta, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Na descrição tem um linkzinho para o grupo do WhatsApp, onde eu tiro dúvidas e faço podcasts semanais. Falando em podcast, eu tô com muita vontade de lançar o meu podcast no Spotify, que é o Tá Fácil Não no Spotify. Tô muito afim de fazer isso, para colocar áudios semanais para vocês estudarem. Beleza, pessoal? Muito obrigado, tudo de bom para vocês e vamos nessa, porque aprendizado nunca é demais. Tchau!